Oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser sobre os Estados Unidos, sua população e economia, e vamos conversar e aprender um pouco mais sobre esse país norte-americano. A aula de hoje vai ser um pouco diferente e nós vamos receber uma pessoa nova na nossa turma. Espero que vocês gostem e vamos lá, começando a pensar sobre a população dos Estados Unidos. Olá, oitavo ano! Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos da América. Aposto que vocês já ouviram falar desse país, seja por sua cultura, seja por sua música, seja pelos seus filmes, seja por suas cidades famosas. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a economia e a população desse país. Os Estados Unidos da América é um país localizado na América do Norte, acima da linha do Equador. Faz fronteira com México, no sul, e Canadá, no norte. Antes de começar o assunto dessa aula, eu gostaria de lembrar 4 conceitos básicos com vocês. Então, vamos lá. O primeiro é o conceito de fronteira e território. A gente pode entender fronteira como um limite que demarca um país e o separa de outro país. Ou seja, a fronteira delimita o início e o fim de um território. Território é, por sua vez, uma área com jurisdição, ou seja, comandada pelo governo, seja municipal, seja estadual ou federal. O segundo conceito que eu gostaria de lembrar com vocês é o de colonização. Colonização é o ato ou efeito de colonizar, ou seja, estabelecer colônias, promover um povoamento por colônias, certo? Então vamos seguir. O terceiro ponto é migração. A gente pode entender migração como deslocamento populacional de um lugar para o outro. Ocorre por diversas razões e provoca transformações socioespaciais. Por fim, eu gostaria de lembrar com vocês o conceito de raça. Então vamos entender raça como uma categoria das espécies de seres humanos, utilizada pela biologia como forma de classificação. E em termos sociais, a raça é usada para determinar grupos étnicos a partir de suas características genéticas. Então, bora lá. A colonização é um ponto muito importante dessa aula porque a gente vai falar sobre população. O Brasil foi colonizado por portugueses, certo? Logo, nosso idioma é o português. Poderia ser espanhol? Poderia. Mas nós falamos português no Brasil. Nos Estados Unidos, as pessoas falam em inglês, ou seja, colonização inglesa. Bom, é importante notar que no atual território dos Estados Unidos conviveram 2 tipos de colonização. A de povoamento, que aconteceu no norte do país e teve o objetivo de povoar o lugar, e a de exploração, que aconteceu no sul do país. Bom, atualmente, os Estados Unidos têm mais de 326 milhões de habitantes e ocupa o 3º lugar no ranking de países mais populosos do mundo. Além da população natal, ou seja, a população que nasceu nos Estados Unidos, o país também conta com um enorme contingente de imigrantes vindos da América Latina e da Ásia. A população dos Estados Unidos é formada por imigrantes, na qual estão representadas as etnias e pessoas de todos os países do mundo. A raça dominante é a anglo-saxã, ou seja, brancos. Mas há também negros, chineses e asiáticos. Os índios, depois de serem quase totalmente exterminados pela presença do homem branco, hoje são uma raridade. Eu sugiro que você faça uma pesquisa sobre os conflitos sociais e raciais gerados por essa diversidade racial. A população está distribuída da seguinte forma: a metade leste do país está notavelmente mais povoada do que a metade oeste. No oeste, a gente tem vários vazios geográficos. A densidade demográfica se concentra no leste. A economia dos Estados Unidos é baseada em vários fatores, mas 2 deles se destacam, sendo eles o agronegócio e a indústria. Vamos começar falando da agricultura, que vocês já aprenderam que belts significa cintos,
quando conversamos sobre isso na aula de América Anglo-Saxônica, que é um apelido para os cinturões de agricultura desse país. Nessa imagem que está na tela de vocês, nós podemos observar essas manchas coloridas que representam esses cinturões de culturas diferentes. Nós conseguimos observar principalmente a importância de três culturas muito fortes para a economia dos Estados Unidos, sendo elas o milho, o trigo e o algodão. Já quando observamos as indústrias, nós podemos perceber que elas se dividem em dois fatores. A primeira, que é a Manufacturing Belt, que são principalmente as manufaturas, e a segunda, que são as Sun Belts, as mais novas e as mais antigas, de acordo com seus meios de produção. Ou seja, a primeira, Manufacturing Belt, são as empresas têxteis, as empresas automobilísticas, as empresas alimentícias. Já a Sun Belt são principalmente as empresas voltadas para tecnologias. Quando falamos de indústria de tecnologia, não podemos deixar de falar do Vale do Silício, que fica localizado em São Francisco, nos Estados Unidos, onde podemos encontrar uma grande concentração de indústrias tecnológicas, como vocês podem observar na imagem que está na tela de vocês. Os Estados Unidos também utilizam muito do turismo para sustentar sua economia e possui Hollywood como uma grande vitrine dos seus pontos turísticos para o mundo. Afinal, quem nunca viu uma dessas imagens, uma dessas paisagens em algum filme hollywoodiano? Vocês sabem quem é esse senhor de óculos escuros? Bom, para concluir essa conversa sobre a economia dos Estados Unidos, nós não podemos deixar de falar sobre o grande acordo trilionário que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proporcionou aos estadunidenses para recuperar a economia pós-pandemia. Nessa reportagem, podemos analisar um pouco. De acordo com a área de economia do G1, Biden anuncia um pacote de 1,9 trilhão de dólares para combater o Covid-19 e estimular a economia. O presidente democrata promete destinar mais de 400 bilhões de dólares para combater a pandemia e 1 trilhão de dólares para apoiar as famílias norte-americanas. Será dado aos estadunidenses que recebem até 45 mil dólares por ano um cheque mensal de 1.400 dólares para estimular o consumo. E aí, qual a dúvida ficou sobre a economia dos Estados Unidos? Qualquer coisa é só comentar aqui que a gente vai conversando.